Olá, irmãos. Continuando os nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, hoje nós veremos que os discípulos de Jesus devem carregar a sua cruz, devem levar a sua cruz, que é o que Jesus fala no capítulo 8, dos versículos 34 ao 38. Lá está escrito assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meus irmãos, hoje em dia, em diversas igrejas, muitas vezes nós mesmos, pensamos que seguir a Jesus Cristo é receber bênçãos que não são prometidas aqui nessa terra. Muitos pensam que é bênçãos terrenas aqui, como dinheiro, prosperidade, sucesso de várias formas possíveis, casa, paz aqui na terra. Mas não é isso. Jesus Cristo, ele deixa bem claro aqui que se alguém quer seguir a ele, a primeira coisa que deve fazer é morrer para si mesmo, é se separar do seu antigo homem, carregar a sua cruz. E quando ele fala cruz aqui, ele não se refere à sua crucificação, à crucificação de Jesus Cristo, mas ele se refere à nossa. É que nós precisamos morrer para nós mesmos. E ele fala que quem não se negar não pode seguir a Cristo. Ele deixa bem claro aqui quais são as condições, o que vai acontecer com os discípulos, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então não se iludam. A vida seguindo a Jesus Cristo nunca será fácil, sempre será por perseguição e por angústia. Algo que os discípulos não entenderam. Eles reconheceram a Jesus como o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus Cristo fala que a glória dele é por meio de sofrimento, os discípulos não aceitam. E que a gente tem, então, Cristo repreendendo a Pedro, repreendendo os discípulos. E principalmente a Pedro falando que arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Eles queriam glória aqui agora, queriam um reino aqui agora. Eles ainda não entendiam que a glória que nós receberemos é por meio de sofrimento, que nós passaremos por angústias aqui na terra. E Jesus Cristo então chama a multidão, chama os seus discípulos e deixa isso bem claro. Deixa claro que nós precisamos carregar a nossa cruz. É por meio de sofrimentos que receberemos a glória eterna. Então não se iludam quanto a isso. E ele fala que ele deixa bem claro que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la-á. Então ele fala que quem quer salvar a vida aqui na terra, quem quer prosperidade aqui na terra, quem busca e cogita das coisas dos homens, que só se preocupa com as coisas da terra, esse vai perder a sua vida, a sua alma, a sua eternidade. Mas aquele que se nega aqui, que perde a sua vida aqui na terra, que se nega para a carne, para os pecados, para os prazeres deste mundo, esse sim ganhará uma vida eterna, receberá a glória eterna. Então ele fala, explica como é que nós podemos salvar verdadeiramente a nossa alma, a nossa vida pela eternidade. E ele deixa claro isso aqui em termos econômicos, né? Então quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então imagina alguém que conquistou o mundo inteiro, todas as riquezas, todos os prazeres, todos os bens deste mundo. O que aproveita ele? Quanto tempo ele poderá se aproveitar dessas riquezas? Tudo isso aqui passa, tudo isso aqui vira ferrugem, é corroído, tudo isso aqui passará. E ele vai perder a sua alma. Ele perdeu tudo, ele perdeu a eternidade. E Jesus continua: que daria o homem em troca da sua alma? Nada é mais precioso que a nossa alma. Nossa alma é eterna. Nada pode pagar, nada que nós temos pode pagar o preço da nossa alma. É somente Jesus Cristo que comprou a nossa alma naquela cruz que ele sofreu, morreu por nós. Ele comprou a nossa alma. Nós não podemos pagar o preço. E ele fala, ele termina com uma advertência extremamente séria, que qualquer que nessa geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com santos anjos. Então todos que se envergonham, quando Jesus Cristo finalmente vir em glória para reinar soberanamente, visivelmente por toda a eternidade, ele se envergonhará também daqueles que se envergonharam de Cristo nesta geração, neste mundo, nesta terra. Então, quantas pessoas vocês conhecem que não sabem que vocês são cristãos? Quantas pessoas nós conhecemos que não têm ideia da nossa fé, de que nós cremos no Filho, no Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, do Deus vivo? Então ele termina com essa advertência de condenação extremamente severa, porque afinal, que motivo nós temos para envergonhar de Jesus Cristo e das suas palavras? Tudo isso aqui nós cremos como verdade, como verdadeiro. Isso aqui não há uma história mais bonita que essa, não há uma história mais perfeita que essa, da redenção da nossa alma, de Jesus Cristo prover, de Deus prover o seu próprio Filho em favor de nós. E nós só negamos e não confessamos a Cristo porque nós não queremos carregar a nossa cruz, porque nos envergonhamos, porque este mundo é contrário a todos que confessam a Jesus Cristo, porque saberemos que se confessarmos a Ele, sofreremos vários tipos de perseguições, vergonhas, seremos humilhados. E muitas vezes nós não queremos isso e acabamos tentando ganhar a nossa vida aqui, uma vida de tranquilidade, aparente tranquilidade aqui, e negamos o Filho do Homem, nos envergonhamos dele, do Rei, do Senhor, do Deus eterno, nós nos envergonhamos dele. Eu quero acabar aqui lendo um texto, também não é tão pequenininho assim, que é Jesus Cristo estimulando os seus discípulos, que está em Mateus capítulo 10, versículos 24 ao 33, que é bem semelhante ao que a gente acabou de ler aqui. Lá Jesus Cristo fala o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então aqui ele fala que se Jesus Cristo veio aqui, sofreu e se humilhou por nós, nós queremos o quê? Estar acima de Jesus Cristo. Nós achamos que o mundo deve glória a nós, sendo que matou o Rei da Glória. E ele continua: portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Então aqui Jesus deixa bem claro que todos os sofrimentos e angústias dessa terra também não passarão desta terra. O máximo que os homens podem nos fazer, depois de toda humilhação, sofrimento, é matar o nosso corpo. Mas somente Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então a quem nós tememos? É uma pergunta que muitos se fazem e acabam temendo apenas os homens. Não pensam na eternidade. Algo que parece absurdo, mas muitos acabam temendo somente a homens, não ao Deus vivo. Ele aqui ainda continua, 29, não se ventem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valei vós do que muitos pardais. Então que ele já deixa claro que, por mais que estejamos em sofrimentos e angústias, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso. Ele é o Senhor da providência, Ele está no controle de todas as coisas. Então não temais as coisas que estamos passando aqui, porque estão debaixo do controle de Deus. E cremos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, para a glória de nosso Deus. E ele termina: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então nós confessamos a Cristo aqui diante dos homens. Jesus Cristo confessará o nosso nome diante de Deus Pai. Basta nós confessarmos aqui diante dos homens e nós seremos então agraciados por Jesus Cristo diante do Pai, diante do Deus eterno. Então não tem mais nada, porque o nosso Deus é o Deus soberano, Criador de todas as coisas.
Carreguemos a nossa cruz, por mais que isso traga sofrimento, porque a glória que receberemos é eterna, a graça, a salvação que nós receberemos é eterna. Somente Deus que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Confiemos nele, esperemos nele, porque um dia ele virá, dia de juízo chegará. Então nós seremos recolhidos e agraciados por uma eternidade junto a Deus. Amém?